São 12 horas e 55 minutos e mais um assunto polêmico você vai acompanhar a partir de agora. Os gastos de prefeituras com festas populares. Tribunal de Contas fez um alerta, nós falamos aqui sobre este assunto semana passada e nós vamos ao vivo ao Tribunal de Contas, onde está a repórter Jéssica Cruz. Mais uma vez, boa tarde para você, Jéssica. Oi, Fábio, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha mais uma vez e agora com esse assunto que chama a atenção, porque, Fábio, 70 municípios estão recebendo esse alerta do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, né, sobre esses gastos com shows, com eventos. Só para se ter uma ideia, esse ano que está previsto é um gasto de mais de 400 milhões de reais, somados os gastos de todos esses municípios. E aí esse valor, ele é o dobro já do que foi utilizado no ano passado. No ano passado a gente tem aí uma estimativa de um valor em torno de 235 milhões. E sobre esse assunto, a gente conversa com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Eduardo Cortes. É muito complicado receber dados como esses que pedem muitas explicações também, né? Exato. E aí, tanto o Ministério Público de Contas, como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado de Sergipe, através da Procuradoria-Geral de Justiça, estão unindo forças e nós elaboramos já um texto de uma nota técnica que será encaminhada aos municípios, inclusive eles hoje também têm uma demanda em relação a esse tema, porque nos trazem notícias de cobranças também abusivas por parte de alguns empresários, nos valores ligados a cachês de artistas, e nós faremos então essa discussão da nota com os municípios também, será encaminhado para todos os prefeitos, porque a ideia é essa articulação dos órgãos de controle, estabelecer parâmetros, tanto para os gestores, né, quando forem contratar, ter consciência de que é preciso dar um limite em relação aos preços já praticados no mercado em relação ao ano anterior. Então nós queremos vedar a prática de preços abusivos, de cobranças abusivas de valores, e também de adotar, além de requisitos que já existem na legislação e na resolução do Tribunal de Contas do Estado, que inviabiliza a contratação nos casos extremos de municípios que estejam, por exemplo, em situação de calamidade pública, em situação de inadimplência com seus servidores, e a ideia então é fazer uma avaliação tanto individual de cada contratação, como da saúde global também do município. Eles já até vinham, né, procurando o Ministério Público, pedindo essa orientação por conta dos shows do Carnaval, por exemplo, que estavam exorbitantes. Exatamente, já é um movimento, inclusive, ultrapassa dos limites territoriais aqui de Sergipe, né? Também no estado da Bahia, por exemplo, os órgãos, Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos eles se reuniram também e também estão nessa linha de estabelecer parâmetros também para essas contratações. A gente tem a perspectiva de que a gente possa, pelo menos para os gestores que realmente verifiquem a necessidade de estabelecer um critério mais claro, inclusive para evitar que haja uma fiscalização específica em relação às suas contratações, né? Nós vamos estabelecer critérios e a partir desses critérios de fiscalização nós vamos estabelecer as prioridades para aquelas contratações que ultrapassarem de fato a normalidade e que não tiveram uma justificação clara o porquê da prática daqueles valores. Isso vai ser discutido com outros órgãos? A ideia também é convidar a própria entidade representativa dos municípios, né, para que a gente possa discutir de forma em diálogo mesmo com eles, já que foi uma demanda também por parte deles, de que a gente, se esse modelo que nós estamos propondo, ele contempla a situação da maioria, pelo menos dos municípios, para aquele gestor de boa-fé que quer, de fato, seguir as orientações dos órgãos de controle e cumprir o que está previsto na lei. Agora, eles também têm que reforçar essa transparência de como é que esse gasto está sendo feito, né? Como é que ele está sendo destinado, para que show? Exatamente. E nesse sentido já é uma obrigação deles, né, porque o Tribunal de Contas exige que eles encaminhem, inclusive com antecedência, todos os dados relativos às festividades, então os cachês, a duração do evento, todos esses dados inclusive estão disponíveis ao público também, né, através do site do Tribunal de Contas, no observatório do TCE, existe um painel de eventos e a população pode acompanhar e verificar quais são os eventos que estão planejados pelo seu município, por exemplo. Muito obrigada, procurador, pelas informações.
Fábio. Jéssica, se você me permite, só duas dúvidas que eu queria tirar com o doutor Eduardo. A primeira é o seguinte: foi divulgado que o ano passado os municípios teriam gastado algo em torno de 230 milhões e alguma coisa com festas, esse ano mais de 400. A minha pergunta é, esses 400 e alguma coisa é uma previsão ou é o que já foi gasto até agora? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, a gente tem acompanhado que estados como Bahia, Piauí, os prefeitos e o Ministério Público, Tribunal de Contas têm criado um movimento para estabelecer limite. Por exemplo, a Bahia até 700 mil. Isso pode ser implantado também aqui no estado de Sergipe? Vou perguntar novamente sobre esse assunto para ele. O Fábio faz alguns questionamentos a respeito do que a gente já estava tratando aqui, sobre esses outros municípios de outros estados que estão dialogando também com o Ministério Público de Contas e estabelecendo um teto, mais ou menos assim, para que esses gastos não sejam tão elevados. Então, novamente, isso pode acontecer aqui no estado de Sergipe? Veja, a ideia não é que os órgãos de controle fixem um valor máximo que deve ser contratado, não é porque, na verdade, não cabe propriamente aos órgãos de controle fixar um valor, né, pré-estabelecido. Mas o que nós estabelecemos, e é isso, nós demonstramos isso na nota, é de que o valor ele não pode ultrapassar, tendo como referência aqueles valores praticados no exercício anterior, ele não pode ter um reajuste abusivo. Então, salvo uma justificativa específica em relação a algum artista, por exemplo, alguma novidade, digamos assim, mas salvo isso, nós estamos tendo como critérios os preços praticados anteriormente em outros eventos semelhantes no ano anterior. Mas nós não estamos estabelecendo um valor limite, não é com essa ideia que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com faixas, e aquilo que estiver acima desse valor normalmente praticado para aquele tipo de artista, então aí ele vai entrar numa zona de fiscalização especial, e esse evento pode entrar ser objeto de um procedimento de inquérito civil ou de uma atuação aqui de representação pelo Ministério Público de Contas. Esse valor, mais de 400 milhões, é uma previsão, é o que também ainda vai ser gasto com os eventos? Isso é uma estimativa que os próprios municípios informaram ao Tribunal de Contas do Estado. Não significa que esses recursos já foram gastos. Não é isso. Essa é uma estimativa para todo o ano. Então, é um valor, de qualquer forma, que nos impressiona pela evolução dentro daquilo que foi executado no ano passado. Então, nós sabemos que é um ano eleitoral, que coloca uma pressão extra sobre esse tipo de despesa, naturalmente, e também nós sabemos das dificuldades que os municípios enfrentam com diversas obrigações legais, despesas que são obrigatórias, como a questão das questões previdenciárias, nas contribuições previdenciárias, os precatórios, e uma série de políticas públicas que ainda têm deficiências, como, por exemplo, a questão das vagas em creches. Então, tendo em vista essa realidade, os órgãos de controle, cientes da sua responsabilidade, reuniram uniforças, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas e o Ministério Público do Estado, com a Procuradoria-Geral de Justiça e o CAOP do Patrimônio Público, e desenvolvemos essa nota, que temos já a minuta pronta, que será apresentada aos municípios, e a gente entende que os municípios demonstraram esse interesse nessa temática de uma atuação mais, inclusive, forte do próprio órgão de fiscalização, para que eles também sintam segurança nessas contratações, tendo em vista esses preços que alguns empresários têm praticado nesse setor. Muito obrigada. E o São João vem aí, né, Fábio? A gente sabe que tem uns valores superfaturados por conta da época, a concorrência, é muito delicado.